Que apresentação linda, amiga. Não mereço tanto, mas agradeço e fiquei contente. Pelo menos a Mirna me fez uma apresentação maravilhosa. Hoje já encontrei com umas meninas que me elogiaram. Falei, eu vou perder essa encarnação. Eu vou pensar que eu sou alguma coisa, chegando do lado de lá vão ter que me reeducar. A música foi linda. Nossa, parabéns a vocês todas. Nossos neurônios estão mais aguçados. Nessa noite de alegria, de felicidade, de reencontro com amigos, eu não podia deixar de falar na importância do nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, nossa bússola, nosso estímulo, nossa oportunidade de crescimento espiritual. Ciência e Jesus. Como Jesus nos apresentou? A ciência diz que os educadores devem desenvolver uma imagem positiva. Mas durante muito tempo não entendemos Jesus que dizia, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não entendíamos Jesus que dizia, sois Deus e sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Pensávamos que eram apenas palavras de um líder religioso. Século 21. É necessário formar nas crianças uma autoimagem positiva. Se o indivíduo não tiver noção da sua dignidade e possibilidades, não conseguirá se desenvolver amplamente. Somos o que pensamos. José Herculano Pires. É preciso o indivíduo olhar toda manhã no espelho e pensar, sou filho de Deus, sou perfeito e vou me tornar perfeito na expressão. É preciso nos perdoarmos, Jesus e sempre, não 7, mas 70 vezes 7. Mas, lembra o mestre, vá e agora se corrija, não repita o erro. E quando Jesus disse, sois Deus e sois luzes, pareceria uma heresia religiosa. Mas o sábio dos sábios, o maior psicólogo de todos os tempos, o modelo de homem ideal, aquele que desejamos seguir, Jesus, nosso irmão mais velho, falou uma verdade científica. Século 21. O cérebro que se transforma, luzes se acendem no cérebro, falam um grupo de cientistas e o Dr. Norman Doidge se encarrega de trazer a mensagem. Não são religiosos, não são espíritas, mas a linguagem é a mesma nossa. Revista Veja, revista super interessante. A super interessante, não sei se eu troquei, tudo bem, vale o conteúdo. A super interessante traz a informação do inconsciente e a Veja o trabalho do cérebro. A ultrassonografia apresenta um cérebro brilhando, cheio de cores, vermelho, verde, azul, as várias regiões, cada uma responsável, obedecendo ao pensamento nosso. Somos espíritos, mas cada região do cérebro obedece ao pensamento do espírito e forma uma fonte luminosa. Realmente, diante da ciência, Jesus a supera, é corretíssimo em suas afirmações. Somos Deus e somos luzes. Podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Precisamos controlar o nosso emocional desequilibrado. Precisamos desenvolver a nossa capacidade de amar. Precisamos lembrar que, do ponto de vista físico, nosso cérebro forma uma fonte luminosa. Nosso coração produz uma música que pode ser gravada e ouvida. Música bela e suave, como a que ouvimos hoje, que nos induz a alegria ou crescimento. Ou, nos momentos de crise, música triste que nos leva à melancolia. Somos o que pensamos, e o nosso pensamento tem uma força que não podemos ainda imaginar. Em Kirov,
Da Rússia ex-materialista, Herculano nos lembra, num livro lindo, Relação Espírito-Corpo, vêm as maiores informações sobre as nossas possibilidades luminosas. Parapsicólogos, biólogos russos fizeram experiências e verificaram que realmente o nosso corpo energético se expressa numa fonte de luz. Isso mais tarde vai aparecer, como apareceu o cérebro agora. Fotografias câmara-quilha, não apenas nos livros de parapsicologia, mas iluminando a Terra e conscientizando o indivíduo da Terra de quão grande e especial ele é, auxiliando a se transformar para melhor. Jesus, aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério. Mas que é isso? O pensar não tem nada, não faz mal algum. Que ideia, de onde ele tirou essa ideia? Século XXI, livro O Cérebro que se Transforma, livros do Dr. Oliver Sacks, o homem que confundiu sua mulher com chapéu, e o outro, um antropólogo em Marte. Artigos de revistas, jornais, informações vindos pela internet. Mas no Cérebro que se Transforma, conta o Dr. Norman Doidge, tem também informações de Paul Rita, Marzenik, Barbara Young, que é educadora. Um grupo de cientistas dedicados a provar a plasticidade do cérebro. Hoje já aceita. E André Luiz diz, é um organismo vivo que se modifica pela atuação dos nossos pensamentos. Mesma linguagem do Dr. Norman Doidge. Que experiências provam isso? Primeiro, um dissidente russo que foi preso, como é costume nos países da linha dura, ele foi preso e deixado, era campeão de xadrez. Ficou 2 anos preso numa cela escura, mal alimentado, com problemas vários, na cela, não no indivíduo magnífico. 2 anos depois ele sai da prisão. Os amigos disseram, acabou campeão de xadrez, ele vai custar a voltar a jogar. 1 mês depois ele é novamente campeão de xadrez, encantando a todos com suas jogadas incríveis, novas, surpreendentes. Os cientistas vão entrevistá-lo e perguntam, como você conseguiu vencer todas as dificuldades que atravessou, como conseguiu se manter sadio e pensar de forma melhor do que antes? Ele disse, eu continuei jogando, não tinha tabuleiro, não tinha pedras, mas eu tinha o meu pensamento, a minha imaginação. Eu me imaginava jogando com um adversário e fazia jogadas que nunca tivera tempo nem paciência para fazer antes. Não perdi minhas horas, não as tornei vazias. E eu penso, que campeão no campo das emoções. Como também o xadrez o auxiliou a dominar as emoções. Ele poderia ter perdido o tempo reclamando da vida. Ele poderia ter se considerado profundamente infeliz e criado sua própria infelicidade. Ele se mostrou campeão na arte de viver bem e saiu melhor do que antes. É uma lição para todos nós, que já foi nos dada por Jesus de Nazaré e os mestres por ele enviado, e tão pouco ouvida, pensada, digerida por todos nós. Outra experiência narrada nesse livro maravilhoso. Convidaram, depois dessa vitória do campeão de xadrez, um grupo de pianistas que deveriam tocar literalmente música, batendo nas teclas, e fizeram a ultrassonografia PET. Quando Jesus falou sobre o pensamento há mais de 2000 anos, o mundo era completamente diferente. Não se imaginava sequer o que era o cérebro e seu funcionamento e o poder do pensamento. Os pianistas tocaram, fizeram a ultrassonografia
E na região responsável pela música havia uma luz intensa. O cérebro foi estimulado pelo pensamento dos pianistas espíritos, pensamento e vontade, e realizar a sua ação. Uma semana depois, convidaram os mesmos pianistas a tocarem de braços cruzados e olhos fechados pelo pensamento. E novamente a região responsável pela música formou uma fonte luminosa. Os cientistas, neurocientistas dedicados à plasticidade do cérebro, afirmaram: realmente o pensamento cria, constrói, modifica, é poderoso e tem a intensidade de 90% da ação realizada. Mas aí fizeram várias outras experiências. E recorro agora a um outro livro, para não falar que é só esse grupo de cientistas, Psicopedagogia, de Roger Dodimi. Esse é mais antigo. Ele conta aquela experiência feita com ratos, provando o poder do que pensamos. Dividiram ratos em 2 grupos e fizeram feridas nos ratinhos. Encarregaram um grupo de cientistas de vibrarem positivamente para que as feridas de um grupo de ratos cicatrizassem. Outro grupo de ratinhos feridos foi entregue à própria sorte. Eram alimentados, tinham água suficiente, mas ninguém vibrava por eles, não recebiam atenção. O grupo sobre o qual os cientistas vibraram, vai cicatrizar, vai curar, apresentou em poucos dias uma cicatrização perfeita. Não são espíritas, não são religiosos falando, são pesquisadores, são cientistas. O grupo, deixado à própria sorte, apresentava feridas infectadas. Vários deles tiveram problemas, tiveram que ser então cuidados. Kardec, o céu e o inferno. Kardec, o grande espírita. Kardec, o ex-druida reencarnado. Kardec, o mestre de Lyon. Kardec, que teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Ninguém mais teve tal assessoria. Nossa bússola, nosso referencial. Kardec nos diz, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade. Ele, por ele mesmo, é uma força impecável, mas ainda tem essa assessoria divina, maravilhosa. Não existe céu e inferno. São criações nossas, estão onde o colocamos. No aqui ou no além, criamos o nosso céu ou criamos o nosso inferno. E ficamos mergulhados dentro do nosso céu ou dentro do nosso inferno. Mas se criamos, podemos destruí-los. Se criamos, podemos modificar os nossos inferninhos, frutos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos problemas emocionais, por um céu, por um jardim, através da prática do amar ao próximo como a si mesmo. Se o corpo requer ação, se o cérebro do corpo físico requer ação, o nosso pensamento, pensamento e vontade, inteligências e morais do universo, exigimos a prática do amor para nos desenvolvermos na extinção das paixões inferiores e no desenvolvimento do amor ao próximo. Interessante que Jesus uniu. Amai ao próximo como a si mesmo, porque a ciência também verifica que o indivíduo que não se respeita, não se ama, tem problemas nos relacionamentos sociais, confirmando a sabedoria desse Espírito maravilhoso que veio até nós para nos ensinar a crescer espiritualmente, a ser feliz, a plantar felicidade no mundo à nossa volta. Jesus sempre. Um homem chegou até Jesus e disse: Senhor, tem compaixão do meu filho que é lunático e sofre muito, e ora cai no fogo e ora cai na água, e seus discípulos não conseguiram curá-lo.
Jesus. Não conseguiram curá-lo por causa da pouca fé, porque, na verdade, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. Direis a este monte, passa daqui para lá, e ele vos obedecerá. O cérebro que se transforma, capítulo, o pensamento obsessivo. Os cientistas verificaram que crianças, adolescentes, adultos têm pensamentos obsessivos. Alguns a tal ponto que prejudicam o próprio indivíduo. Eles não explicam por que crianças têm tais pensamentos, como o querido Freud não explicou a sabedoria do inconsciente e como Jung preferiu não deixar em letras muito claras o código do inconsciente, o arquétipo individual e coletivo, que ele deixa entender que faz parte, ele falou até em outras vivências, outras vidas, mas que ele não quis trabalhar de uma forma muito clara para não sofrer demasiada rejeição. O pensamento obsessivo, dizem nesse livro O Cérebro que se Transforma, os cientistas, forma mapas no cérebro do corpo físico, eu diria mapas sombrios, sombras, que, produto do espírito, continuam a induzi-lo a atos inadequados. No livro Sexo e Destino, Neves, um dos personagens principais do livro, gosta de beber e gosta também de se entregar a maus pensamentos, o que, vocês vão ler o livro, não vou contar, o que prejudica infinitamente sua reencarnação até ele conseguir se reerguer. Mas interessante, ele está sentado lendo um jornal, levanta para beber, é um hábito que vem de longe, é um mapa inadequado, é uma sombra, é o arquétipo sombra em funcionamento, como diria Jung. E é claro que atraímos aqueles que pensam como nós mesmos. Chega um chamado obsessor, que não é obsessor, são dois amigos, Neves e esse espírito necessitado, os dois igualmente necessitados, com marcas, um já no corpo físico também, outro no perispírito, produto de um pensamento desequilibrado. E o espírito diz, eu quero beber, eu quero beber. Neves levanta, vai e bebe novamente. E o espírito, de alguma forma, sente o cheiro, aproveita as emanações do álcool. Dr. Norman Doidge, o pensamento obsessivo tem cura, mas a cura é difícil. É preciso, primeiro, a pessoa mudar o foco. Jung, curador ferido de almas, ele diz, o curador tem seus próprios ferimentos e, devido a isso, ele entende melhor aquele que também está ferido. O curador orienta, mas a parte maior tem que ser o esforço do próprio indivíduo que se entrega a pensamentos obsessivos. Hoje falo até no sofrimento desses pensamentos obsessivos, chamam até de toque. O indivíduo, por exemplo, tem que lavar a mão 50 vezes, porque sente que a mão está suja. Dr. Norman Doidge, o pensamento obsessivo encontra a cura mais fácil, mudança de foco com os recursos da casa espírita. E Jesus já nos disse, orai e vigiai. E Emmanuel nos diz, cuidado com o que desejais. Pensando inconscientemente na força do nosso pensamento, podemos criar, nesta encarnação, problemas graves para nós mesmos. O pensamento obsessivo na casa espírita tem o tratamento, a palestra, a água fluidificada, a leitura constante do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho no lar e a desobsessão, que nada mais é do que uma terapia voltada para encarnados e desencarnados. E é tão eficiente que aquele que julga orientar, que também é o curador ferido de almas, como dizia Jung, também é orientado. As palavras que ele diz servem para ele mesmo,
e o libertam dos próprios desequilíbrios, porque na terra estamos quase todos, com honrosas exceções, no mesmo patamar de necessidade. E a orar e vigiar de Jesus a prestar atenção nos nossos pensamentos, mudar o foco, fixando os ensinamentos de Jesus de Nazaré, nos conceitos dito espíritas apresentados por Kardec, mas que vêm dos séculos pelos mestres enviados por Jesus, druidismo e espiritismo apresentam a mesma verdade. O convite é a prestarmos atenção na nossa caminhada, a nos libertarmos de pensamentos inadequados, a vibrarmos por aqueles que continuam com mapas sombrios que podem, através do tratamento e do esforço próprio, se transformar em constelações de luzes, na compreensão, memorização e prática, sobretudo, porque, como diz Piaget, enquanto não praticamos, não aprendemos. Enquanto não entramos em ação pelo benefício do próximo, por nosso benefício da nossa família, não aprendemos e não compreendemos Jesus de Nazaré. Mas quando Jesus diz, deixai os mortos enterrarem seus mortos, que susto! Como Jesus diz, deixai os mortos enterrarem seus mortos? Não seria falta de respeito? Mas a morte não existe. Ninguém morre. Só entra num estado de estagnação, lembra o querido Paulo de Tarso, os que se entregam à crueldade, à corrupção, os que permanecem na omissão do socorro ao próximo, os que vivem apenas para eles mesmos, fechados entre as paredes do seu lar, incapazes de amarem a não ser a família biológica e às vezes não conseguindo sequer amar a família biológica. Paulo para estes diz, levanta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e torna a caminhar. Jesus estava certo, convocando a ação libertadora das dores deste mundo, em transição e modificação para melhor. Em A Gênese, no trabalho magnífico de Kardec, aquele capítulo lindo, o mal e o bem, diz sim, o mal existe. É a ausência do bem como o frio é a ausência do calor. Alguns males existem para induzir o ser ao crescimento espiritual. Aí vem a lição. Mas a maioria dos males é criação do homem. E verificamos que é mesmo. A fome, a guerra, a violência, a ignorância de um povo que joga lixo nas ruas por ignorância, que precisa ser educado, que precisa ser conscientizado da sua grandeza, das suas possibilidades. Os que ainda dormem fechados numa couraça de orgulho e de egoísmo, incapazes de sentirem a dor do próximo, incapazes de compreenderem esta lei maravilhosa que é a reencarnação, que nos iguala a todos, que nos faz compreender, como a ciência já comprovou, que não existem raças, que não existe diferença na cor de sangue, que somos todos irmãos, irmãos dos ratinhos, dos leitõezinhos, todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, Deus. O mesmo DNA nos une, a mesma forma de pensar, a mesma dificuldade para crescer espiritualmente. Mas Jesus também disse a Nicodemos, é preciso nascer de novo. E hoje eu peguei um táxi e um amor, um taxista protestante, um ser maravilhoso. Todas as religiões conduzem a Deus, depende daquele que a pratica. Só que eu achei interessante que a pastora da rádio que estávamos ouvindo, ele falou, a senhora se importa? Falei, não, eu adoro ouvir falar em Jesus, quero ouvir. Aí ele aumentou e viemos numa conversa ótima, falando sobre Jesus. Ele o que ele achava e eu falei pouco para não magoá-lo.
Quando ele ouviu a pastora abordou o tema da conversa de Nicodemos e com Jesus, e ela falava, mas esse renascimento é apenas na carne, Jesus deixa claro, e o Espírito não é o renascimento na água, é um termo judaico que explicou lá. Aí eu falei para Jesus, muito interessante a explicação da sua pastora. Aí ele falou, a senhora precisava ela explicar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí quando ele explicou, eu penetrei na alegoria, eu falei, mas na alegoria é linda. Falei, é verdade, Deus está em tudo. Aí eu ia falar, não é que Jesus seja Deus. Falei, cala-te, Heloísa, não fala nada. Ele está tão feliz, é um homem tão maravilhoso. Falei, Deus está em Jesus, Deus está tudo, Deus está em toda parte. Mas eu pensei que interessante, como Nicodemos, um indivíduo inteligente no século 21, num planeta onde mais da metade acredita em reencarnação, japoneses, chineses, vietnamitas, ele não consegue. E a pastora inteligentíssima, uma mulher que fala muito bem, também não conseguiu, mas não tem importância se eles amarem o próximo como a si mesmo. Só que a consolação vem com a compreensão ainda iniciante de cada um de nós da reencarnação. Nicodemos diz, como posso eu, mestre, sendo velho, mesmo se fosse criança, nascer de novo? Terei que voltar ao ventre da minha mãe? Mas no tempo e no espaço, mais da metade da terra, mesmo fazendo confusão, como os egípcios, como os indianos, acreditaram que a vida continuava, que voltaríamos a um corpo de carne. Mas nós nos apegamos, são os nossos, o nosso pensamento forma mapas sobre os conceitos estagnados, parados. Há que pensar sempre, estudar em grupos, compreendendo sempre a superioridade da apresentação de Kardec, não querendo inovar, não achar que podemos superá-lo, suprema ignorância. É como um adolescente tolo que se volta contra o mestre muito maior, muito mais desenvolvido. A reencarnação hoje é apresentada em Kirov, na Rússia, com o nome de memória extracerebral. Luisa Heine, Joseph Heine, dizem com todas as letras, existem alguns parapsicólogos que não aceitam essa teoria, mas um grande número aceita, que não só sobrevivemos, que existe o que eles chamam uma dilatação de consciência, que mentes extrafísicas agem sobre o mundo físico, como aparece nos filmes, onde e na vida real, o indivíduo desencarna e vem avisar, combinou, derruba um copo, derruba um relógio, derruba um quadro, mas avisa da própria morte. Lembrando ainda as histórias lindas de almas de outro mundo, e hoje eu rio muito que tem um grupo de pesquisadores que querem encontrar fenômenos paranormais. Heine diz, só a ansiedade já cria uma barreira, atrapalha a dúvida, a desconfiança e a ansiedade. Chico Xavier, em relação aos fenômenos mediúnicos, nos lembra, o telefone toca de lá para cá. Nós não somos donos de tudo, nem sequer controlamos o nosso corpo físico e a natureza no planeta Terra. Grandes chuvas, enchentes nos convidam à humildade. Somos deuses e luzes, mas não estamos ainda completamente desenvolvidos. Nossas luzes maravilhosas não são nada perante as luzes que ainda desenvolveremos, perante as luzes universais. E Herculano nos lembra, e eu acho muito bonito esse capítulo no livro Relação Espírito-Corpo, que o nosso corpo é como uma casca que impede a nossa percepção do mundo à nossa volta com grande intensidade. É, diz Kardec, uma água lodosa. É claro que percebemos o mundo à nossa volta por todo o nosso ser, diz Kardec,
por via as outras que não as dos sentidos físicos, diz Luísa Heine. Mas Jesus é quem fala melhor. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Basta querer, basta se interessar, basta se tornar melhor, basta permitir aquilo que viram no livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Indivíduos que fazem o bem, que pensam no bem. O coronel que coloca, livro russo não espírita, o coronel que coloca a mão tentando auxiliar o seu próximo, emite luzes como um raio laser que vão agir exatamente onde o indivíduo mais necessita. Não imaginamos ainda o que podemos fazer no bem. Podemos até imaginar os atos inadequados que felizmente já não fazem parte da nossa vida. Sobre o passado descemos uma cortina, vamos conversar no mundo espiritual, porque complexo de culpa só atrai pensamentos menores, entidades necessitadas. O convite da doutrina espírita, os conceitos apresentados por Jesus visam exatamente fazer de nós indivíduos melhores. E num capítulo que eu logo fui procurar no livro O Cérebro que se Transforma, eles se propunham a explicar o pensamento. Inteligentíssimos, premiados, não conseguiram. Porque, como diz o russo Vassiliev, o pensamento é uma energia desconhecida que nada consegue deter, nem barreiras elétricas, nem barreiras eletromagnéticas. Experiências provam que um grupo de pesquisadores, por exemplo, aqui em Juiz de Fora e outro no Alasca, quando não há possibilidade alguma de se comunicarem, conseguem a comunicação via telepática, pensamento a pensamento. Se a morte não existe, se esse corpo frágil e forte que permite o nosso crescimento espiritual será substituído em outra encarnação novamente por um corpo jovem, flexível, oh meu Deus, interessante, é um processo dialético. Eu não vejo a hora e ao mesmo tempo quero ficar nesse corpo por causa da família, dos amigos, dos filhos. Sei lá se eu vou encontrar vocês, a Isabel. Isabel, vou dar tchau. Isabel, joga a cordinha. Ela fala, não posso, energias de semelhantes se repelem. Tenha calma, vai fazer o bem, vai no umbral. Vai ajudar o próximo no umbral, que eu não vou falar que eu vou no umbral, que eu já crio um umbral em meu interior. Então, estamos num esforço de evolução, e nesse século de luzes e sombras, no qual o conhecimento, o desenvolvimento tecnológico atinge um ápice maravilhoso, nós ainda continuamos caminhando com dificuldade, porque continuamos fechados em nosso corpo físico, continuamos a nos julgar apenas indivíduos de carne, continuamos a não compreender o nosso próximo, tão bem apresentado por Jesus na parábola do filho pródigo. E muitas vezes não conseguimos sequer enxergar o próximo no nosso parente difícil, naquele que nos magoa, naquele que nos fere. Mas, como somos deuses e luzes, como somos o sal da terra, como somos uma fonte luminosa, e como, na medida em que melhoramos, em que nos conscientizamos de quão especiais somos quando damos as mãos na construção de um mundo melhor, como especiais são os nossos neurônios quando trabalham em conjunto, se os isolarmos, cada um sozinho não é nada, assim também somos deuses e luzes, somos o sal da terra, somos os responsáveis pela construção de uma terra de paz, de luz e de amor. Podemos hoje construir nosso mundo melhor. Mário Quintana, poeta e espiritualista. Eu não consegui memorizar essa poesia, é linda, eu tenho que vencer. É que eu preferi interpretar, ficou mais fácil, mas não pode.
no livro O Cérebro que se Transforma, eles falam que uma das formas de manter o cérebro ativo, e a doutora neurologista Rita Levi desencarnou, a Veja noticiou há uns 6 meses. Ela estava com 100 anos, participava de congressos, fazia palestras e dizia: estou com 100 anos, mas meu cérebro está com 20 anos. E assim como desenvolvemos o nosso pensamento, o nosso cérebro, através da estimulação, temos e podemos desenvolver o nosso sentimento de amor, a nossa capacidade de compreender a moral de Jesus, a disciplina apresentada por Jesus de Nazaré, o respeito a nós mesmos, o respeito à nossa espécie, a necessidade de continuarmos no caminho de evolução, não voltando a um passado de sombras, assim também a nossa moral, a nossa capacidade de amar, a nossa energia se torna melhor e mais iluminada quando nos estimulamos na prática do amor, quando nos iniciamos no exercício do amor, quando aprendemos a sentir a dor do próximo, o frio do próximo, as necessidades do próximo. O convite nunca foi ao sofrimento e à dor. A reencarnação, Kardec é claro, visa fazer com que deixemos na carne as impurezas, deve agir como um alambique, segurando as impurezas. Não viemos para sofrer, temos que cortar este hábito terrível, esses mapas sombrios de repetirmos condicionamentos do passado, provocando nossas próprias dores. A transição do planeta Terra se faz intensamente. Quantos anos serão necessários? Eu não sei. Tem gente aí dizendo que será 2050. É horrível determinar data, porque o tempo é uma ilusão. Porque não sabemos que saindo do tempo da Terra, o tempo que existe lá fora é diferente. E é compreensível que o tempo da Terra, na medida em que evoluirmos, também se transforme e aprimora. Não importa o tempo, importa essa mudança que é possível. Compreendermos que essa época de transição deve despertar a nossa fé, a nossa alegria sadia de viver, a compreensão de que estamos mergulhados num momento único do planeta que tanto nos auxiliou, ao qual tanto temos que agradecer, e que nessa aparente hora de dificuldades, de violência, a luz se faz. Libertamo-nos da paixão inferior. Olhamos já com repugnância a crueldade, o desrespeito ao ser humano, o desrespeito aos animais, aos nossos irmãozinhos, como diria Francisco de Assis. Mas por que tantos permanecem ainda mergulhados no sofrimento e causando sofrimento e dor? Por que tanta violência, principalmente no nosso querido Brasil? Porque ainda nos omitimos, não exigimos leis mais fortes. Se eu fosse mais jovem, ia até fazer um movimento nesse sentido, mas agora, ó, o comodismo, entrego aos jovens essa tarefa, trabalhar pela internet, falando, exigindo leis mais fortes, afastando os elementos que causam tanto problema e reeducando-os. Dizem, não podemos construir mais cadeia, e por que não fazendas, onde produzam, se alimentem, um mundo novo, e é um direito deles, porque até ontem caminhávamos de forma igual. Agora que melhoramos um pouquinho, queremos afastá-los de nossa vida. Eles têm direito, como diz José Herculano Pires, camadas populacionais inferiores reencarnam entre aqueles que caminharam um pouquinho mais dentro da lei de solidariedade e do amor, assim como em nossa família biológica. Na família espírita, temos elementos difíceis que aprendemos a amar, a compreender, assim também
na nossa casa maior, no nosso planeta Terra, pequeno grão de areia nesse universo luminoso que nos acolhe, temos que receber, vibrando amor, mas impondo limites, como impomos limites às crianças pequenas, construindo leis que protejam aqueles que querem caminhar de forma inadequada, para que a terra magnífica que tanto desejamos surja. E no tempo e no espaço, lembra Emmanuel, civilizações se foram, cresceram e saíram da terra, e aqueles que não conseguiram acompanhar o progresso continuaram na terra com aulas de reforço, não por castigo, embora tenham encontrado muita dificuldade, aulas de reforço. E antes que esses nossos irmãos sejam levados a aulas de reforço, como dizem obras póstumas e a Gênese, em planetas mais primitivos, eles têm a oportunidade. A parábola do filho pródigo, aquele que muito errou e é recebido com os braços abertos pelo Pai amoroso, nos fala da necessidade dessa oportunidade, as ovelhas perdidas, as dracmas perdidas, para que mais tarde, todos unidos, felizes, numa terra nova, num mundo novo, praticando as lições do irmão Jesus de Nazaré, consigamos a felicidade plena. Por enquanto, existe uma felicidade maravilhosa no planeta Terra. A felicidade não é deste mundo, diz aquele querido espírita. Não, a felicidade completa, mas a felicidade conseguida com a tranquilidade de espírito, com a aceitação das dificuldades próprias de um mundo em desenvolvimento, com os resíduos das marcas que deixamos no nosso inconsciente quando lesamos e ferimos o próximo, a felicidade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Sim, existe tempestade lá fora. Sim, existe tempestade envolvendo muitos amigos e às vezes até mesmo chegando até nós. Mas dentro de nós, no nosso coração e no nosso pensamento, existe um jardim mágico onde podemos descansar, um jardim maravilhoso. As plantas plantamos a cada dia e nos permitimos os descansos, embora a tempestade ruja lá fora. Porque, como disse Jesus, podemos fazer o que eu fiz e muito mais. E voltando e deixando de lado meu querido, desculpe, Mário Quintana, ele diz assim, são duas cidades. Uma cidade é terrível, escura e triste. Os ratos atacam seus habitantes. Existe violência, doenças terríveis, sofrimento e dor. O sol não aparece, a cidade é muito cinza e escura. Ah, mas a outra cidade é azul e dourada. Seus habitantes caminham felizes, elevando hinos de glória a Deus. Não existe dor, não existe violência, não existe doença. Mas, diz o poeta, não são duas cidades. A cidade é uma só. São duas dimensões, a física quântica diria, várias dimensões, e cada um se coloca na cidade que escolher. Cada um escolhe a cidade em que vai viver, porque embora de vez em quando possam penetrar elementos mais difíceis na nossa cidade azul e dourada, é rápido, eles partem logo e nós continuamos projetados nas ondas de pensamentos melhores que envolvem o planeta Terra. Os recursos, eu já disse, a prece, o passe, a desobsessão, a frequência perseverante na casa espírita, o trabalho social, o amor ao próximo. Façamos a nossa parte, sejamos felizes, da felicidade própria da terra, que para mim é uma felicidade maravilhosa. E não nos esqueçamos de Paulo, se tudo nos é lícito, nem tudo nos convém,
Não criemos mais dificuldades. A partir de agora, nossas encarnações serão cada vez mais suaves, primorosas, com amigos maravilhosos que já possuímos nessa. Muito obrigado, o futuro é de luz e o presente é de alegria. Obrigada.